Então, professor, meu nome é Guilherme Bueno Guidetti, eu sou da turma 19 e aqui eu vou falar sobre a questão 2. Eu fiz desse formato aqui para ficar mais fácil de explicar, mas tudo que tá aqui eu coloquei tudo, expliquei tudo no caderno, no caso. Então, começando aqui pelo diodo de potência, esse aqui é o símbolo dele, ele vai operar em três regiões: polarização direta, polarização reversa e a região de ruptura aqui. Polarização direta ele trabalha como chave fechada, a polarização reversa é uma chave aberta e a região de ruptura é quando a tensão da fonte polariza ele de forma reversa, só que é um valor muito alto e ele acaba rompendo e isso pode danificar o circuito. E aqui ele não trabalha como diodo, no caso ele só rompe e deixa passar corrente. E existem vários tipos de diodo, diodos rápidos, diodos Schottky. Basicamente o que muda neles é a máxima tensão, corrente média, tensão de condução e principalmente isso aqui. Isso aqui é importante para o chaveamento, que é a tensão de recuperação. Então, falar sobre as características dinâmicas dele. Quando aqui no primeiro momento ele está bloqueado, ou seja, toda a tensão está sobre ele, não passa corrente. Aí aqui no segundo momento ele é acionado, ele é polarizado diretamente. Ele atinge um VFP, que é a tensão máxima direta na entrada de condução, e depois abaixa para tensão e condução, que são esses valores aqui, que é bem pequeno. E a tensão e a corrente, no caso, ela começa a subir, porque ele virou uma chave fechada, ele está permitindo a passagem de corrente, e aqui ele começa a conduzir a corrente. Aí quando ele vai bloquear, ele tem um tempo de recuperação reversa, que no caso é o tempo que leva para ele bloquear. Isso ocorre devido a essa carga aqui, que são as cargas armazenadas na capacitância de junção. E isso ocasiona esse tempo de recuperação reversa que demora para ele voltar a bloquear, trabalhar como chave aberta. Basicamente é isso o diodo. Bom, agora eu vou falar sobre transistor bipolar de potência. Então aqui ele também atua em três regiões: região de corte, que é a corrente da base dele é igual a zero; a região ativa, que não é ideal para o trabalho em chaveamento; e a região de saturação, que é boa para o trabalho em chaveamento. A região de corte, ele trabalha como chave aberta, não vai deixar passar corrente, a tensão vai ficar toda sobre ele, e da base é igual a zero. A região ativa, ela tem uma boa regulação de corrente, porém ele tem elevadas perdas em condução, porque o VCE é um valor elevado, ou seja, vai resultar em uma perda muito grande. E aqui ele tem uma boa corrente e um VCE bem baixo, ou seja, vai resultar em poucas perdas. Por isso que ele vai trabalhar na região de corte e na região de saturação aqui, no chaveamento. Agora, falar sobre as características dinâmicas. Transistor bipolar de potência aqui no primeiro momento, a tensão na base ela tá negativa, ou seja, tá polarizando inversamente, então ele tá trabalhando como chave aberta. Aqui, ó, a tensão tá toda sobre ele. Aí aqui polariza diretamente, então começa a ter uma corrente aqui, tem a tensão, tá polarizado diretamente e ele vai começar a conduzir. Porém, ele tem esse tempo aqui que é o atraso na entrada em condução. Agora, no tempo 3, que é o tempo de subida da corrente, porque ele vai começar agora a começar a entrar em condução. E a corrente vai subir, a tensão vai abaixar. Daí aqui no 4, 5 é ele em condução, propriamente dito. Aí no 6, a gente inverte a polarização da base aqui, porém ele tem um atraso de bloqueio, ele ainda não está bloqueado. Ele vai começar a bloquear depois desse atraso. No 7 é o tempo de descarga da corrente, ou seja, a corrente vai abaixar, a tensão vai subir para ele trabalhar como chave aberta de novo, bloquear. E o 8 e 9 é ele bloqueado, propriamente dito, igual no começo, trabalhando como chave aberta. E é isso
que é o transistor bipolar de potência. Agora eu vou falar sobre o MOSFET. Então, aqui ele também trabalha em 3 regiões: região de corte, região ativa e região ômica. As regiões de interesse por chaveamento são as regiões de corte e a região ômica, porque a região ativa ela é igual o transistor bipolar de potência, tem uma boa regulação de corrente, porém ele tem elevadas perdas. A região de corte é quando o VG, o tensão na base, ela não atingiu o valor suficiente para ele começar a conduzir, ou seja, VG é menor que o VGS de TH, que é o valor mínimo para ele ter que começar a conduzir. E a região ômica é uma região boa para ele trabalhar, porque ele tem baixas perdas, a tensão que fica nele é baixa, ou seja, vão ter baixas perdas e é uma corrente boa aqui para ele trabalhar. Agora falar sobre as características, ou melhor, ainda nas estáticas, eu peguei esse desenho aqui porque fica fácil de entender. Comportamento como circuito aberto, ele é nessa região aqui, que o VG é menor que o VTH, ainda não atingiu o valor necessário para começar a conduzir, então ele está trabalhando como chave aberta. Daí aqui na região de saturação, né, na região ômica, ele trabalha como chave fechada e está conduzindo a corrente com uma tensão bem baixa para ter poucas perdas. Então agora para as características dinâmicas do MOSFET. Bom, as características dinâmicas do MOSFET, igual aos outros, ele possui um tempo de carga, que é esse aqui, para subir a corrente e tal. E é um tempo de descarga, que ele vai trabalhar como chave aberta de novo. Então, porém, diferente dos outros componentes, ele possui umas capacitâncias que vão ajudar a ele ter esses tempos bem menores do que os outros componentes. Portanto, ele é muito bom para chaveamento rápido em grande frequência. Então agora eu vou falar sobre o transistor IGBT. Aqui é o símbolo dele. A construção dele é similar ao do MOSFET. Ele possui tempos de comutação maiores do que os do MOSFET. Então ele é mais lento que ele. Só que ele se dá muito melhor em elevadas tensões do que o MOSFET. Daí aqui as curvas estáticas. Ele opera em 3 regiões também, que é a de corte, região direta e uma região de ruptura igual ao diodo. Então a região de corte, quando não tem a corrente na base, a região. Então, como eu ia dizendo, na região de bloqueio, ele não tem tensão suficiente no gate para ele conduzir. Na região de ruptura, é quando ele é polarizado inversamente e só que com muita tensão, aí ele rompe, pode danificar o circuito. E a região direta é onde ele vai trabalhar, mais especificamente na região de saturação, igual o MOSFET. Na região direta aqui, ele tem uma boa regulação de corrente, porém ele tem elevadas perdas por causa da tensão que ele retém nele. Aqui na região de saturação, por causa da resistência lá dele linear, ele tem bastante corrente, no caso passa por ele, porém ele tem baixas perdas por causa que ele retém pouca tensão aqui. E ele é melhor que o MOSFET para altas tensões por causa que a região de saturação dele ele retém menos tensão ainda que o MOSFET, por isso que ele é bom para elevadas tensões, porque ele não vai ter tantas perdas quanto o MOSFET. Então aqui nas características dinâmicas, como já foi dito, ele tem os tempos de chaveamento maiores do que os MOSFET, porém menores do que o TBP. E então aqui ele leva um tempo, né, para ligar e um tempo para desligar, que é causado pela corrente de cauda, que ajuda os portadores de carga minoritários. E isso causa perdas, né, no circuito e
pode comprometer o funcionamento dele. E é isso. É, Então, agora partindo para o SR, aqui nós temos as características estáticas dele. Ele opera em 3 regiões: região de bloqueio, bloqueio reverso e em condução. Então, o bloqueio direto, ele vai permanecer bloqueado até que a tensão do circuito ultrapasse o VBO. Aí, uma vez ultrapassando o VBO, ele vai entrar em condução e vai permitir a passagem de corrente. Porém, para facilitar isso, se você jogar uma tensão ali no gate dele, ele vai facilitar vai exigir menos tensão VBO para ocorrer essa passagem para a condução, que são essas curvas aqui do gráfico. Aí, uma vez entrando em condução, mesmo se você retirar a tensão do gate dele, ele vai permanecer na condução. Aí, o único jeito para desligar ele seria diminuir a tensão VAC dele, a tensão do circuito no caso, até um valor mínimo, e aí ele desliga. Aí o bloqueio reverso é a mesma coisa do diodo. Se você polarizar ele reversamente, com uma tensão muito grande, ele pode se danificar e danificar o circuito, permitindo a passagem de corrente reversa no circuito. Bom, agora falando sobre as características dinâmicas do SR. Antes disso, o SR se encaixa no grupo de tiristores. Eu apenas selecionei ele porque a gente trabalhou em laboratório com ele e fica mais fácil para mim explicar. Então, aqui ele vai aplicar uma tensão na base, no gate no caso, ele vai começar a conduzir, tem um tempo de retardo e o tempo de descida de VAC, que no caso isso tudo é basicamente o T1, que é o tempo de entrada em condução, para ele entrar em condução, virar uma chave fechada, que demora entre 1 microsegundo a 5 microsegundos. Aí para bloquear, que no caso para bloquear você tem que abaixar a tensão dele até um nível que ele não consiga mais conduzir, ou reverter a tensão, né, que é a tensão reversa. E existe um tempo mínimo para isso, que no caso é 10 microsegundos a 200 microsegundos, para você conseguir desligar ele, revertendo a tensão. Então, é isso basicamente sobre o SR, que é o tiristor.